Meus queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Nós vamos ler os primeiros versículos deste capítulo. Mas diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe desta primeira parte diz Paulo em Malta. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém, meus irmãos? Tomem assento. Eu vou aproveitar e fazer um pedido para você dar um glória a Deus bem gostoso. O que nós queremos falar com vocês? Essa palavra, eu estava vindo para cá e foi o que me veio. Eu não pedi nada a Deus, mas eu abri a Bíblia e, ao ler a Bíblia, Deus me compungiu a ler esse texto e já me deu um tema. Diga comigo: sacudindo as víboras no fogo. Meus irmãos, apesar da tremenda luta e desconforto e dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou no mar Adriático, Deus providenciou para ele uma ilha. A ilha chamava-se Malta. E a palavra Malta significa refúgio. Diga comigo: Malta significa refúgio. Paulo estabeleceu um projeto na sua vida. Qual era o projeto de Paulo? Se você pegar a sua Bíblia em Atos 19, 21, Paulo vai dizer: depois que houver estado ali, importa-me também ir a Roma. Paulo tinha uma visão, ir a Roma. Tinha um projeto, chegar a Roma. Eu creio que Deus já tinha revelado a ele que ali em Roma ele teria muitas dificuldades, mas ele tinha um sonho. Quem tem um sonho aqui? Então, se você tem um sonho, você não vai esperar que tudo vai concorrer com facilidades. E Paulo, então, pegou o navio, Atos capítulo 27, foi costeando Creta, mas Deus disse a Paulo: Paulo, você vai enfrentar uma grande tempestade. Paulo, então, fala com o comandante, com os marinheiros, mas ninguém lhe deu ouvido. É muito comum isso. As pessoas, homens de Deus, às vezes anunciarem, avisarem a pessoa não acredita e acaba que acontece como aconteceu. Veio um euroaquilão, no versículo 14 em especial, deu nela um euroaquilão e o navio era jogado de um lado para outro. Ficaram 14 dias no mar Adriático, sofrendo os mais terríveis açoites das ondas e sem saber o que ia fazer. Passado aquilo, Paulo disse para eles: olha, importa que esse barco vá se quebrar, nós vamos cair numa ilha, mas nenhuma alma perecerá. Havia 276 pessoas naquele navio e era uma responsabilidade tremenda do apóstolo Paulo falar que eles seriam salvos. Mas conforme Paulo falou, o navio bateu no arrecife e se espatifou, cada um pegou um pedaço de madeira e dirigiu-se à ilha de Malta. Quando chegaram na ilha de Malta, foram bem acolhidos pelos bárbaros. Os bárbaros receberam tão bem e possivelmente alguém poderia estranhar que aqueles homens
tão distantes, porque não falavam grego, e eles eram considerados bárbaros por isso, agora recebem um grupo de homens, 276 homens, dentre os quais havia ali homens de comportamento dissociado dos ditames da sociedade, homens que viviam à margem da lei, mas o apóstolo Paulo, diga comigo, era um homem de Deus. Eles passaram por um lugar chamado Puteólis, e quando chegou ali, os irmãos, diz o versículo mais adiante, que eles chegaram a esse lugar, os irmãos quiseram prender Paulo ali, mas Paulo não queria ficar ali, porque Paulo queria ir para Roma. Paulo tinha um desejo de chegar a Roma. E essa cidade Puteoli, hoje ela tem o nome de Puzzoli. Ela fica lá numa baía de Nápoles, pertinho de Nápoles, ali na Itália. E eles queriam que Paulo ficasse, mas Paulo tinha um projeto. Ele queria chegar a Roma. Só que quando o navio bate e se quebra, eles vão dar numa ilha, e chegando eles nessa ilha, os bárbaros receberam bem, mas chovia muito, estava muito frio. Então Paulo conversando com seus irmãos, e o pessoal, vamos fazer uma fogueira. Irmãos, quando está frio tem que acender o fogo mesmo, não é verdade? Olha, glória a Deus, aleluia, acende fogo na igreja. Amém? Acende ou não acende? Quando está frio, acende fogo. Então, Paulo, como homem de Deus, eu vejo que ele poderia agora reunir aqueles 275 pessoas, incluindo ele, eu não sei se 276 com ele ou sem ele, mas ele reunia aquelas pessoas e disse: pessoal, olha só, vocês observaram que tudo que eu falei com vocês se cumpriu? Eu disse para vocês que ia acontecer isso desde o início, quando vocês não acreditaram em mim, quando o mar estava suave, quando o céu era um céu de brigadeiro. Eu disse a vocês que o barco ia sofrer reveses, e não só o barco, mas a própria navegação e a nossa vida. Mas vocês não me deram ouvido. Agora, o que aconteceu com vocês? Paulo poderia, naquele momento, arrogar para si a grandeza de ser um instrumento de Deus, de ser um profeta. Está vendo? Eu fui um profeta de Deus. Agora vocês têm que me ouvir. Vocês viram o que aconteceu. E agora vocês chegaram aqui nessa ilha. Paulo, ao invés de ficar arrogando, desculpem usar essa expressão que eu vou dizer agora, arrotando, Paulo não. Paulo mete a mão no arado. Paulo vai pegar vides. Paulo vai pegar gravetos. Paulo foi pegar gravetos. Por quê, irmãos? Escute isso. Ele decidiu, diga comigo, Paulo decidiu trabalhar com os demais. Paulo não se isentou da responsabilidade de trabalhar. Paulo não ficou contando vantagem de que ele foi usado por Deus. Paulo não ficou contando vantagem de que Deus cumpriu a palavra sobre ele. Paulo simplesmente pegou no arado e foi trabalhar. Quer um conselho de um pastor que já está entrando no caminho da velhice? Fale menos e trabalhe mais. Fale menos e trabalhe mais. Não importa seu cargo. Quanto mais alto você for, mais trabalho você deve fazer. Sabe por quê? Porque é Deus que será glorificado nisso e não você. Estamos vivendo um século em que as pessoas querem trazer para si glória. As pessoas reúnem uma multidão enorme. Eu falei para uma multidão de 5 mil, de 10 mil. Irmão, se Deus tirar uma coisa chamada unção e graça, você não faz absolutamente nada. Dele vem todo o poder, toda a honra, toda a glória. É Ele que dá a palavra, é Ele que dá a unção, é Ele que dá a virtude para curar, é Ele que dá o poder para expulsar os demônios, é Ele que faz tudo. Nós somos meros e reles instrumentos nas mãos dele. Paulo, então, pôs-se a ajudar a juntar lenha para manter a fogueira acesa. Isso é uma advertência para todos nós. Em vez de ficar contando a derrota no mar Adriático, em vez de ficar fazendo comentários da desgraça que enfrentaram, vamos acender a fogueira. Vamos acender a fogueira. Então, para acender a fogueira, todos, inclusive o grande apóstolo Paulo,
teve que meter a mão na massa. Você não pode se imiscuir dessa responsabilidade. Você não pode se isentar dessa responsabilidade. A todos nós cabe o dever de colher gravetos para manter a fogueira acesa. Quanto mais gravetos, mais fogos vamos ter. E quanto mais fogo, mais aquecimento haverá. E Paulo, então, reúne as pessoas, começa a colher lenha, e foi nessa situação, nessa realidade, nesse mistério, que Paulo, colhendo um fecho de vide, de repente ele meteu a mão e dali surgiu uma víbora. Deixa eu dizer uma verdade para você. Nem sempre na nossa caminhada cristã vamos encontrar flores. Nem sempre vamos encontrar na nossa caminhada cristã gente batendo palma para a gente. Nem sempre vamos encontrar alguém batendo continência para a gente. Vamos encontrar víboras pelo caminho. A sua caminhada poderá ser uma caminhada depois de um grande desastre que você escapou, agora ter que enfrentar ainda a víbora. E a víbora está lá escondida. Nem Paulo, ninguém percebeu, mas é no trabalho que a víbora se revela. É trabalhando que a víbora fica agitada. É fazendo alguma coisa para Deus que ela vai aparecer. E se levanta para cair e aparece para ser expulsa pelo poder do nome de Jesus. E naquele momento, diz a Bíblia, e Paulo encontrou uma quantidade de vide, e eu fico pensando cá com meus botões, se Paulo não decidisse ajudar os irmãos juntando gravetos, poderia ser que a víbora ferisse uma outra pessoa. E poderia ser que essa outra pessoa não estava preparada para receber a picada de uma víbora. Portanto, às vezes a víbora se levanta naquele que tem mais responsabilidade, porque se pegar o que tem mais responsabilidade, os outros enfraquecem. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Que naquele momento em que os homens estavam lá, Paulo disse, eu vou ajudar vocês. E a víbora então apareceu. A ociosidade pode te livrar da víbora, mas também pode te impedir de ver a glória de Deus. Que foi através da víbora que a glória de Deus se manifestou em Malta. A víbora se levantou, fez um bote e pá, pegou na mão. E logo aonde ela foi pegar? Na mão do apóstolo. Você vai pegar Atos capítulo 19, se não falha a minha memória, 21, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas e milagres. Agora a mão dele está com uma víbora pendurada. Você imagina um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, grande teólogo, grande apóstolo, com uma víbora pendurada na mão. O que as pessoas iriam dizer? Qual a leitura que você faria de um irmão, homem de Deus, com uma víbora pendurada na mão? E agora olharam para Paulo. Mas a ociosidade pode até te livrar da víbora. Se Paulo não trabalhasse com os irmãos, a víbora não teria picado a sua mão. Mas em contrapartida, ele também não veria que o Deus é o Deus que livra das víboras. Minha irmã, Deus vai te livrar daquela víbora. Meu irmão, Deus também vai te livrar. Deus vai livrar você. Às vezes as víboras se levantam no nosso caminho, na nossa caminhada, na nossa trilha, na nossa passeata. Mas o nosso Deus está sempre pronto para nos defender da víbora. E eu estou profetizando aqui esta noite, porque eu não preparei absolutamente nada. Se você acredita em mim, eu não preparei. Eu parei de escrever alguma coisa, era 5h17. Já tinha que correr para cá, porque senão ia chegar atrasado. Então, meus irmãos, quem tem um chamado de Deus, está sempre sujeito a ser picado por uma víbora. Mas a grande tacada, a grande certeza é que ela não interromperá o teu rumo ao teu alvo, ao teu projeto e aonde você quer chegar, porque Deus é contigo. Com víbora ou sem víbora, Deus vai te livrar. E vai te guardar até chegar no seu alvo. Se quisermos cumprir a nossa jornada sem mais danos,
Porque imagina o apóstolo agora, com aquele grupo de homens, e diz assim, rapaz, nós já sofremos tanto. Foi um sofrimento sem par, nunca sofremos tanto. Paulo devia estar exausto, cansado. Nadaram pelo mar Adriático com uma temperatura que só Deus poderia guardá-lo. Dizem que aquela temperatura lá chega a 6 graus. E chegando a 6 graus, poderia congelar o corpo de todos eles. Como aqueles homens chegaram àquela ilha sem nenhum deles terem sofrido de hipotermia? É porque o Deus que nós servimos, Ele controla também a força da natureza, o poder da natureza. Ele controla todas as coisas, Ele coloca a sua mão e diz, agora você não vai atingir os meus filhos, os homens que eu estou sobre a tutela dele, você também não vai tocar. Paulo é meu, ele vai sofrer, mas eu vou guardar ele até o final. Temperatura de levar qualquer um a ter uma hipotermia e morrer. Mas o apóstolo passa por isso. E quando ele pensa que está tudo bem, isso acontece muito conosco. Tem hora que a gente pensa que está ainda tudo bem. Não é verdade? Tem hora que você acha que está tudo bem, aí de repente vem um euroquilão. Aí você escapa do euroquilão, agora está tudo bem. De repente vem uma víbora. Para ser honesto, eu não sei o que é pior. Se o euroquilão ou se a víbora. Eu não sei o que é pior. Eu só sei que tem um momento na vida de nós obreiros, na vida dos irmãos, na nossa vida, que quando você sai de uma luta, você, poxa, meu Deus, graças a Deus, essa luta ficou para trás. 2019 ficou para trás. Aí quando você está sentindo que está tudo indo bem, você é recebido pelas pessoas, e olha que coisa interessante, é que eles foram bem recebidos. Eles foram bem recebidos. Isso deveria dizer assim, poxa, Deus está de fato cuidando da gente. Eles nos receberam. Os bárbaros, não eram bárbaros, não eram homens violentos, não. Eram gregos que não falavam a língua. O koiné não falava o grego, então eles eram chamados de bárbaros. Mas são pessoas decentes, tão decentes que acolheram eles e deram a eles a oportunidade de se acomodarem ali naquela realidade. E eu fico vendo, saíram de um problema. Agora, quando sente que vai dar tudo bem, aí vem a tal da víbora. Então, repetindo o que eu disse, quem tem o chamado de Deus se submete a ser picado pela víbora. Por que você se submete? Porque você está fazendo alguma coisa. Porque quem não faz, o inimigo não perturba ele. Quando o camarada, que é aquele crente ocioso, que não quer nada com a hora do Brasil, estamos vivendo uma geração assim, que além de não querer nada com a hora do Brasil, você não pode falar a verdade para ele que ele se ofende. Está assim e assim. Falou a verdade, ele se ofende, ele fica bravo. Você quer ver um crente mesmo convertido? É você falar uma verdade para ele. Aí, se ele aceitar aquilo, não senhor, sim senhor, tá bom, amém, glória a Deus, obrigado. Não, ele fica exaltado, ele cresce, ele vira um gigante Golias e quer te atacar. Imagina uma coisa, você está indo tudo bem, e você agora, que se submete a um chamado de Deus, se submete também a ser picado por uma serpente. Por que se submete? Porque você não imaginava que ela ia surgir. E de onde, às vezes, nós nem esperamos, é que surgem essas víboras. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua corporação, no seu negócio e até na sua igreja. Aí surge uma. Então, se nós quisermos... Agora, quem tem um chamado, o foco dele não é a víbora. Já passou a tempestade. E a víbora agora quer dizer, você não vai chegar lá. Porque aquela víbora, eu estive lendo rapidamente sobre ela, ela era tão venenosa que em poucos segundos a pessoa inchava e morria. Em poucos segundos. Picou, o sangue pela corrente sanguínea já tomava conta do corpo, a pessoa ia paralisando, ia ficando inchado e caía morto imediatamente. Mas, irmãos, não tem víbora que derruba aquele que Deus chamou para fazer a sua obra. Agora escute isso. Se quisermos cumprir a nossa jornada, o que nós vamos fazer? Não fique achando que não vai aparecer víbora no teu caminho.
Mas quando ela foi lá, pulou na mão de Paulo, e pegou na mão dele, Paulo não tinha outro caminho. Os homens, quando viram aquilo, olha o que diz o texto, eu vou reler aqui para vocês. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, diga comigo, fugindo do calor. Irmão, se tem uma coisa que a víbora não quer e não gosta, é o calor do fogo do Espírito Santo. O calor do fogo do Espírito Santo afasta as víboras. Ela então se manifesta. E o que aconteceu aqui? Diz o apóstolo que escreveu o texto. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Ela não fugiu do calor porque ela estava programada para matar Paulo. Ela fugiu do calor porque o calor a incomoda. Sabe quem que incomoda muita gente hoje? É o fogo do Espírito Santo. É o calor do Espírito Santo. É o calor da presença de Deus. Isso incomoda muita gente. Se você for uma mulher, e se você for um homem cheio do Espírito Santo, você vai incomodar muita gente. Eu poderia até cantar uma canção aqui. Um crente cheio do Espírito Santo incomoda muita gente. E um crente mais cheio do Espírito Santo incomoda muito mais. Incomoda muito mais. Você incomoda as pessoas, porque o diabo não vai querer atrapalhar quem não está dando fruto. Ele falou, esse já está no papo. Vamos pegar aquele que está trabalhando. Vamos pegar aquele que está dando fruto. Vamos pegar aquele que sofreu uma tempestade, mas se manteve íntegro, fiel, dedicado e nada aconteceu. Então ele usa lá uma víbora e ela foge do calor, porque é o calor que espanta as víboras, mas também é o calor que faz a víbora se manifestar. Então, se quisermos cumprir a nossa jornada, temos que fazer igual a Paulo. Então diz o texto aqui, e ele acometeu a mão. E os bárbaros, vendo isto, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente, este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Às vezes a gente faz esse mau juízo da pessoa, porque se deu errado, a gente acha que é o diabo. Se deu errado, a gente diz que Deus está castigando. Nós precisamos ter o dom de discernir, para saber quando é Deus e quando não é Deus. Porque quando é Deus, Deus procura, eu já disse isso aqui, na provação, Deus procura extrair o que há de melhor em você. Na tentação, o diabo procura extrair o que há de pior em você. Então o que eu prefiro? Eu prefiro estar na provação, porque Deus vai arrancar o que tem de melhor em mim e o que tem de melhor em você. Olha o texto. Então, se quisermos, aí Paulo fez o seguinte. Paulo, quando viu que estava pendurada na mão, versículo 5, mas sacudindo a víbora, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Quando ele viu aquele bicho pendurado na mão, se fosse alguns, outros morreriam. Talvez um daqueles homens que estavam ali. Ou talvez a pessoa ficar apavorada. Essa víbora é extremamente venenosa. Eu vou morrer. Paulo, quando olhou a víbora, falou assim, o fogo que te manifestou vai ser o fogo que te vai consumir. Aí chegou lá e fez assim, ó. A víbora foi comida pelo fogo, destruída pelo fogo. O mesmo fogo que faz levantar a víbora é o mesmo fogo que consome a víbora, porque ela não prevalecerá naquele a quem Deus chamou para fazer a sua obra. Quem está entendendo, diga glória a Deus por isso. Note que a víbora fugiu do calor, se revelou, se apareceu, mostrou a cara. Por que ela mostrou a cara? Por causa do calor do fogo. E por que havia fogo? Porque estavam com frio. E por que eles queriam acender o fogo? Para sair, para emitir o calor, para livrar-se do frio. Então escute isso. Está na hora de todos nós, este ano, acender o fogo santo na nossa vida, na vida da igreja. Pois é o fogo de Deus que faz as víboras surgirem, mas faz também elas serem queimadas pelo poder do nome de Jesus. Se você crê nisso, levante a tua mão e dá um grado de glória para o Senhor.
A víbora. Interessante que eu li um autor, ele faz a seguinte pergunta. Wirdes. A víbora foi uma arma usada por Satanás para tirar Paulo do caminho? Ele fala isso. Ele faz essa pergunta. Eu já não faço essa pergunta. Eu faço essa afirmação. Eu afirmo que a víbora foi uma arma usada por Satanás para tirar Paulo do caminho, da estrada, do alvo e do projeto. Quando você traça um projeto de vida espiritual e até material e começa a trabalhar em cima desse teu projeto, pode esperar que algumas víboras vão se levantar. Mas pode esperar também que Deus vai lhe dar vitória. Se você é crente, se você confia em Deus, as víboras só aparecem quando há o calor do Espírito Santo. Irmãos, e vai cair muita coisa este ano, hein? Muita coisa vai cair, muitas víboras vão ser lançadas no fogo pelo poder do nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo não está fracassado. O Evangelho de Jesus Cristo não está caído. O Evangelho de Jesus Cristo não será derrotado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e é hoje, e será eternamente o mesmo Jesus. Deus vai agir este ano. Deus vai agir. Vocês vão conhecer quem é quem no meio evangélico. Vai começar a surgir víboras para atacar um, para atacar outro. E essas víboras serão lançadas no fogo, porque a igreja que crê em Jesus como Salvador e no Espírito Santo, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, vai fazer um movimento de oração e aí a víbora vai cair. Amém? Tem muita gente que é batizada com o Espírito Santo, mas não é batizada com fogo. O fogo normalmente vem depois do batismo. Aquela provação que vem. Esse é o batismo do fogo, para ver se você suporta. Porque Deus te deu o Espírito Santo para você suportar. Deus não deu o Espírito Santo para tu sassaricar na igreja. Deus te deu o Espírito Santo para você ser profeta, para você ser voz ativa. E é interessante que hoje o Brasil está precisando de profeta. E quando se levanta um, jogam pedra nele. Joga pedra na Geni. Estão querendo acabar com os profetas. Profeta não é só aquele que anuncia, é aquele que também denuncia. Se os homens de Deus que se dizem profetas começar a denunciar essa turma que está surgindo aí, essa denúncia vai ter o aval do céu e muita coisa errada vai aparecer em 2020. E essas víboras vão ficar fervilhando no fogo e vão ser queimadas pelo fogo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está dormindo. Ele disse no livro de Efésios, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. A luz do Espírito Santo virá sobre a tua vida. Está na hora então de acendermos a nossa fogueira santa, pois o fogo de Deus faz surgirem as víboras, mas faz também elas serem queimadas. A víbora foi uma arma usada por Satanás, eu creio assim. Eu não sei qual foi o pior, irmãos. Se foi a tempestade no mar Adriático ou se foi a víbora de Malta, porque a tempestade era visível, mas a víbora era invisível. Tem coisas que você vê na sua luta, mas tem coisas que você não vê. Em luta que você passa, você nem vê. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Quantas vezes eu me pergunto, meu Deus, hoje mesmo, por que está acontecendo isso? São as víboras. São as víboras que se levantam, ela só se revela quando tiver fogo. Só se revela, e até lá ela está escondida. Ela está lá nos vides, ela está escondidinha, pronta para dar o bote. Então ela não tira a máscara, ela não é visível, ela está escondida. Eu não sei o que Deus está querendo dizer com isso, para quem Deus está querendo falar. Eu só sei que Deus mandou dizer que tem víboras escondidas que vão sair e vão ser queimadas pelo fogo do Espírito Santo. Não sei em que área, não sei o que é, não sei de nada. Eu só sei que Deus sabe. E Ele vai te revelar. Escute isso ainda. Os piores ataques são aqueles que nos apresentam e nos pegam de surpresa quando estamos trabalhando. Você quer ver destruir um crente? É na hora que o crente está mais animado no trabalho, alguém surge com uma palavra contra. É ou não é? Surge com uma palavra contra. Aí você vai dizer assim, poxa, quando eu estava quietinho lá no banco, ninguém falava nada.
Agora eu comecei a trabalhar, comecei a me dedicar, comecei a vir para a igreja, comecei a servir a Deus, comecei a trabalhar na obra de Deus, agora está levantando-se ataques contra mim. Por que isso, pastor? Por que isso? Você é surpreendido pelas suas víboras. Exatamente porque você está trabalhando. Se você não estivesse fazendo nada, a víbora está lá debaixo dos vides. Mas ninguém toca nos vides, ninguém quer pegar os vides para manter o fogo aceso. Não fique com medo de arrancar vides para fazer o fogo continuar aceso. Mete a tua mão lá, se cair, se vier uma víbora, uma serpente, pode ter certeza que ela vai te picar, mas não vai te matar. Porque Deus é contigo. Quem toma posse dessa palavra aí? Então, os piores ataques não são aqueles que nos pegam de surpresa. E quando a gente está trabalhando, você fala assim, meu Deus, o que é o mal que eu estou fazendo? Às vezes eu me pergunto, meu Deus, o que eu estou fazendo de mal? Eu estou fazendo bem? Por que as pessoas às vezes se revoltam, se rebelam? Por que as pessoas dizem isso, dizem aquilo? Eu não estou entendendo. É a víbora. Agora, quando você fica quietinho, a víbora também não fala nada. Ela diz assim, esse cara agora está no meu time. Ele não faz gol, mas também não perde. Ele fica empatado. Irmãos, crente não empata, crente vence. A palavra grega que aparece lá em Romanos, em 1 de Coríntios 15, 58, mas graças a Deus, não, é Romanos, mas graças a Deus que nos dá a vitória. A palavra ali do grego é upercanon. Sabe o que o texto quer dizer? Que nós somos super vencedores. Por que, irmãos, que nós somos super vencedores? Não é porque nós ganhamos as maiores lutas de MMA. Não é porque nós ganhamos a luta mais perigosa do UFC. É porque nós vencemos a morte. A morte não tem mais domínio sobre a tua vida. Porque a única coisa que a morte pode te fazer é te levar para os braços de Jesus. É te colocar na presença do céu, de Deus, de Jesus. O Espírito Santo, Jesus vai te receber como Estevão. Ficou de pé para receber aquele homem. E os homens jogando pedra, vai acabar com ele. Acabou coisa nenhuma. Porque ele estava lá na presença de Deus esperando o dia da ressurreição. Então escute. Fofoca. Aí a fofoca rolou. Até lá tinha fofoca. Começou assim, ó. E os bárbaros vendo isto, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente, este homem é homicida, é ladrão, safado, miserável, faz parte do roubo da Petrobras, visto como que escapando do mar, a justiça não deixa viver. Só que aqui, essa fofoca rolou em Malta. Aí ele disse, esse cara vai morrer. Ele escapou do mar, mas não vai escapar da justiça. Aí você fica pensando que essa justiça aqui é a justiça mesmo. Essa justiça aqui não é a justiça. Essa justiça aqui é o nome de uma deusa grega que personificava toda a justiça. E na mitologia grega ela tinha o nome de Dik. Então eles estavam dizendo, Dik vai matar esse homem agora. Esse homem cometeu alguma coisa de errada. E a deusa da justiça que centraliza toda a justiça humana e divina em si, ela não vai deixar ele escapar. Aí diz o texto, versículo, mas Paulo sacudindo a víbora no fogo, não padeceu, diga comigo, nenhum mal. Eu queria que você profetizasse para o teu irmão, para o ano de 2020, que está na sua frente, do seu lado, dissesse para ele, você não vai padecer nenhum mal. Você não vai padecer nenhum mal. Pastor, mas a víbora me picou na mão. Não vai padecer nenhum mal. Quem toma posse dessa palavra aí? Agora, para a gente encerrar. E eles, então, esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Que o veneno era tão rápido que a pessoa às vezes nem inchava, já caía morto. Outras vezes ele inchava e depois caía morto. Então os homens
vendo aquilo na mão, pendurado na mão de Paulo, e mesmo depois dele ter sacudido no fogo, o texto vai dizer que ele esperava que viesse a inchar ou cair morto, de repente. Mas, tendo esperado já muito, diga comigo, já muito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, o diabo vai esperar muito para derrotar você. O inferno vai esperar muito para derrotar você e não vai conseguir. Sabe as víboras que se levantarem contra você em 2020? Eles vão esperar muito o veneno delas fluírem. E sabe o que vai acontecer? Vai ser testemunho da sua vitória. Olha, me picaram aqui na mão, me picaram aqui no meu coração, na minha mente, me jogaram pedra, me caluniaram, fizeram fofoca a meu respeito. Olha, botaram todas as sortes de palavras ruins contra a minha vida, botaram macumba lá na porta da minha casa. Eu recebi uma intimação da delegacia de polícia, eu recebi um mandado de intimação da justiça civil, também da justiça criminal, mas Deus vai me livrar dessa víbora terrível que está atacando aqueles que trabalham para o reino de Deus. Justiça era o nome dessa deusa. Aí Paulo sacudiu no fogo e não padeceu nenhum mal. Eles esperavam Paulo morrer e o tempo está passando. Diga comigo, o tempo está passando. Já são 8h45 e Paulo até agora está vivo. Paulo está vivo. Olha só, sacudindo a víbora no fogo, não apareceu nenhum mal. Ele esperava que viesse a inchar e cair morto de repente. E ele esperava cair morto de repente porque o veneno era fatal. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, Paulo não sentiu nem dor de barriga. Paulo não sentia nem, está me dando uma coceira. Ai, alguém tem um remédio aí para tirar essa coceira da minha mão? Paulo disse, rapaz, está doendo aqui, ó. Estou sentindo dor. Aquilo foi tão natural que quando Paulo sacudiu, irmão, me perdoe navegar na maionese, mas de vez em quando o pregador faz isso. Eu imagino que nem os dentes, as marcas dos dentes da víbora ficou. Porque quando ele olhou, não tinha nada. Sabe por quê? Que Deus não vai deixar na sua vida espiritual nenhuma cicatriz que te remeta ao projeto de Satanás. Deus não vai deixar que nenhuma marca da sua mente te remeta à ação de Satanás para te destruir. Deus não vai permitir que você se lembre das coisas ruins que te aconteceram. Por isso que o livro de Lamentações diz, traze à memória somente aquilo que te dá esperança, porque a volta de Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí para arrebatar a sua igreja. Pense nisso, pense nos galardões que você vai receber. Não fica pensando no passado, chorando leite derramado, olhando para as marcas, dizendo, será que tem uma marca de uma víbora que me mordeu? Nem marca vai ficar, porque o Deus que a gente serve é poderoso. E Jesus prometeu isso, sabe aonde? Lá em Lucas 10, 18 a 19. Eu vi a Satanás cair como raio. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Diga comigo. Mas não é só isso. E toda a força do inimigo. Diga comigo. Mais uma vez. Então aqui já são 3 coisas. Agora eu fecho o texto. E nada vos fará dano. Nada vos fará dano, irmã. Nada te fará dano. Meu irmão, nada te fará dano. Nada te fará dano, minha querida. Nada te fará dano, minha irmã. Nada te fará dano. Sabe por quê? Porque você está trabalhando, acende o fogo, as víboras são lançadas ali, elas desaparecem e o nome do Senhor é glorificado. Terminando a nossa ministração. Como viram que Paulo não morria, e que nada acontecia de anormal, diz o texto, é lindo esse texto aqui. Ai, Jesus, quando eu li isso, falei, meu Deus, olha como é que o mundo muda de opinião. Mudaram de parecer. Na minha tradução anterior diz, e mudaram de opinião. Sabe o que eu quero dizer com isso? As víboras que se levantaram, os homens que acham que você vai ser derrotado pela víbora, eles vão mudar de opinião a seu respeito. Quem toma essa palavra aí? Eles vão mudar de opinião. Vão dizer assim, ué, eu estava esperando que ele fosse morrer, mas tendo já esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, diziam,
Esse homem é um Deus. Esse homem é um Deus. Com D minúsculo, óbvio. Não. Paulo não era um Deus. Você não é o Deus. Mas aquele que está em nós é um Deus todo-poderoso. O Jeová Shabaô, o Jeová Tchequesnu, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Chamá, aquele que está conosco para nos livrar de todas as víboras que se levantarem em 2020. Eu quero profetizar como homem de Deus, comprometido com o reino de Deus, que as víboras vão ser lançadas no fogo, porque Deus vai nos dar vitória sim, ainda que o inferno se levante, mas ele vai também cair, vai ser derrotado, porque a nossa vitória, e a vitória já é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Levante a sua mão e dá um glória bem grande para Jesus agora, porque a nossa vitória já está garantida. Deus abençoe o seu coração nesta noite. Que Deus faça você repensar quando você for para casa. E eu não vou, quando você encontrar alguma coisa, e vou dizer isso, hein? Você, irmã, nessa semana ainda você vai receber ataques. Escuta o que eu estou te falando, você vai receber um ataque. Você não vai entender, mas o Espírito Santo vai falar assim, tá vendo? Eu não avisei no domingo que você iria receber ataque? Então, quando você receber esse ataque, você não dialogue, não discuta. Você fala em voz baixinha para o inferno ouvir, que ele não precisa gritar não, que ele ouve. Diz assim, olha, víbora do inferno, você vai ser queimada pelo fogo de Deus. Eu vou sacudir você, víbora, no fogo de Deus. No fogo de Deus. Faz assim com a mão, a pessoa, está ficando doente. Está ficando doente, tá tendo um infarto. Ou então está tendo lá um AVC. Fica com a mão assim, ó. O que está acontecendo? Eu estou sacudindo a víbora no fogo. 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 Mas a senhora está ficando maluca? Não estou maluca, não. Eu estou sacudindo a víbora no fogo. O pastor mandou fazer assim. Eu estou fazendo. Aí eles vão ficar esperando. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 30 dias. Não aconteceu nada com aquela mulher. O que houve? É porque você vai dizer assim, porque o Senhor me livrou da víbora. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sacudindo as víboras no fogo. Eu não sei porque que Deus me deu isso antes de vir para cá. Eu ando tão sem inspiração que às vezes eu nem me atrevo mais a escrever. De tão fraco que eu estou na inspiração. Tão cansado. Aí eu falo assim, mas quando Deus quer falar para alguém, e eu tenho certeza que Deus está falando aqui para alguém. E para alguém que Deus já está preparando o terreno. Você quando chegar essa semana, e é por esses dias. Por esses dias. Você vai dar esse testemunho aqui na igreja. Por esses dias. Você vai receber um ataque. Eu não sei de onde vem. Eu só sei que está vindo aqui. Mas eu sei que vem do inferno. Para desestabilizar você. Para atingir a sua família. E vai usar um dos seus filhos. A questão vai ser com um dos seus filhos. Ó, abre os olhos. Fica ligado. E fala para o Senhor. Senhor, me ajuda para jogar essa víbora no fogo. E ela vai ser queimada. Você vai dar esse testemunho. Pode passar os dias. Você vai dar esse testemunho aqui. Eu faço questão. Porque eu não estou aqui brincando. Eu estou falando o que Deus está mandando dizer. Independente de você crer ou não crer. Eu não tenho objeção ao que Deus me traz à mente. Deus não me traz nada à mente para me engrandecer. Isso não é para engrandecer ninguém. Isso é só para mostrar a você que Deus já está cuidando de você. E vou dizer mais. Talvez você seja uma visitante. Uma visitante. Você nem é daqui. Você é uma visitante. Deus te trouxe aqui hoje só para você ouvir isso. Amém?